A DC4 que eu falei para vocês, só para não ter a menor dúvida, cabe tutela antecipada contra a Fazenda Pública? Respondendo aquelas questões. A DC4 declarou a constitucionalidade do artigo 1º da Lei 9494 de 97, que disse que a tutela antecipada seria aplicada com base nesses dispositivos. Esses dispositivos são aqueles que eu falei para vocês, que em algumas situações vedam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela. Então, a contrário senso, o que se entendeu? Espera lá, se isso aqui é constitucional, é porque nas hipóteses em que não há vedações nessas legislações, o que a gente pode ter? Tutela antecipada contra a Fazenda Pública. Perfeito. O que mais que a gente tem que responder? Lembra aquela pergunta? Ele só demandou município e estado. Posso chamar a União? Jurisprudência recente, jurisprudência de 2014, não cabe chamamento à União em relação a esse processo. Primeira justificativa, muito razoável. Não sei se eles entenderiam da mesma maneira se o esquecido fosse o estado ou o município. O principal fundamento aqui foi dizer o seguinte: se eu chamo a União para o processo, o que aconteceu obrigatoriamente? Perfeito, você ia mudar o critério de competência em relação à União. Obrigatoriamente, teria que ser processado na Justiça Federal. Essa necessidade de deslocamento da competência em razão da presença da União ia demorar ainda mais. E aí, por conta disso, o que o STJ entendeu? Espera lá, não cabe esse chamamento ao processo. Por se tratar de um recurso repetitivo, submetido lá naquela lógica do 543C e do 543B, eu acho que esse daqui é um bom julgado para cair em prova. Acho que vocês têm que prestar bastante atenção nele. Recurso repetitivo, decidido recentemente, dizendo que não cabe chamamento da União nesses casos específicos de fornecimento de medicamentos. O que se juntou aqui? Tanto a questão do deslocamento de competência, quanto também o interesse do autor, que não está pedindo medicamento porque está bem, né? Se ele estivesse bem, ele não estava pleiteando isso. Então, há humanidade em algumas decisões. O que mais? Posso sequestrar verbas públicas pela negativa de cumprir direitos fundamentais? Posso sequestrar verbas públicas. STJ, decisão recente também. É possível que em ação de fornecimento de medicamentos o juiz determine o bloqueio e o sequestro das verbas públicas caso haja um descumprimento da decisão. Fala, Leonardo. No caso aqui das verbas para pagamento de vencimento do servidor do TJ, o meio cautelar utilizado foi o arresto. Pois é. Não caberia o arresto em face da... Geralmente a gente pensa o seguinte: sequestro dinheiro, arresto bens, mas foge disso, é um pouco mais complicado. Depois eu até faço um periscope só para te falando a diferença, mas não é. Geralmente a gente tem a ideia, o que o Leonardo falou? Aqui no estado do Rio de Janeiro, não sei se vocês acompanharam, para quem não for daqui, o que aconteceu? Houve, na verdade, um atraso nos pagamentos dos salários e, por conta disso, alguns servidores resolveram pleitear o quê? O arresto das verbas públicas para satisfazer o salário, a remuneração, o que é válido, perfeitamente válido. E aí muita gente começou a pensar, peraí, será que era caso de arresto mesmo? Não era caso de sequestro? Depois, então, me comprometo a fazer um periscope disso. O sequestro é bem específico, né? Pois é. É mais amplo do que a outra hipótese. Mas aí, nesse caso, caberia pelo fundamento de que se trata de um direito fundamental? Né? Sim, o argumento aqui foi o seguinte: descumprimento também. Verba alimentar, natureza de... As pessoas precisam daquilo ali, não pode ser assim. Mas, certo ou errado, né? São tempos difíceis, Acho que os outros estados estão assim também, mas talvez, defendendo o Rio de Janeiro, aqui teve aquela questão dos royalties, né? Depois que saíram os valores dos royalties, caiu muito a arrecadação, muito dinheiro que costumava entrar aqui... Mas de imposto, ano passado arrecadou 2 bi a mais. É o que eu sempre falo, perfeito seu argumento. A arrecadação não está caindo, não. A arrecadação está alta. O problema não está na arrecadação, está na gestão. Mas, né? E como é que pode, né? Pois é. Hoje em dia, talvez, a arrecadação esteja diminuindo mesmo. Não vertiginosamente, mas pouca coisa. Só que antigamente a arrecadação era alta e o argumento era, não, peraí, está faltando dinheiro. Não é bem assim. O problema do Brasil e de outros lugares que percebam problemas semelhantes é muito mais a gestão do que a arrecadação. Depois, eu só fazendo a propaganda de novo, bota no YouTube, depois que vocês fizerem a prova, já estiverem mais relaxados, procura aquele negócio que o Saulo falou para vocês procurarem,
É academia, dever de administrar bem. Um negócio que eu falei lá, que foi a minha dissertação no mestrado, justamente sobre isso. Aí tem um monte de dado lá. Vocês estudaram também restos a pagar na parte de gestão orçamentária. Tem ali uma série de dispositivos que exigem que você gaste bem aquilo que você empenhou e liquidou. Não acontece isso, porque não há bons projetos ou não há bons investimentos, né? Enfim, deixa isso para um outro momento, senão a gente vai ficar com raiva e não é hora de ficar com raiva, né? Pensando aqui, especificamente, cabe então sequestro dessas verbas pelo não pagamento dos medicamentos. Depois vou diferenciar com vocês sequestro e arresto, pode me cobrar. O que mais que a gente tem que ver? Dano moral em favor da pessoa, ainda que ela tenha capacidade cognitiva diminuta, é perfeitamente cabível, sempre foi e sempre vai ser. Mas muita gente indeferia pedidos assim, dizendo o seguinte: eu não sei, aquela pessoa não sabe o que está acontecendo no mundo. Antigamente, a gente vai chegar daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês. Punitivo do dano moral. Pois é. Você admite caráter punitivo do dano moral? Mais ou menos, né? Punitivo damage você não admite porque, na verdade, o que acontece? O que o pessoal aqui está falando? Você admite um caráter punitivo do dano moral? Eu sempre esqueço de falar para o pessoal aqui as perguntas. Você admite caráter punitivo do dano moral? Depende. Por exemplo, uma sociedade empresária que sempre descumpre o Código do Consumidor. Posso condená-la em R$1 trilhão só para ela aprender a não fazer mais? Deveria. Mas o que se entende? Dano moral, dano material, qualquer reparação de responsabilidade civil é pautada por um princípio, que é o princípio da... Começa com R. Quase. Mas não deixa de ser. Mas o principal princípio que justifica isso é o princípio da restitutio in íntegro. Restituição integral, reparação integral. Você tem que indenizar a pessoa pelo dano que ela sofreu. Então, alguém violou o CDC porque não te entregou um produto, indenizo o valor do produto ou o valor da indenização moral, mas não um dano punitivo porque você estaria cedendo essa esfera de indenização. Mas, né, milhões de discussões em relação a isso. Mas o que acontecia aqui em relação a essas pessoas? Muita gente se defendia dizendo o seguinte: ele não tem deficiência mental, o nosso exemplo, o Tonho da Lua, que não é da Lua, pode ser do Sol, pode ser de outro lugar, mas o que o Tonho tinha? O Tonho tinha dificuldade de compreensão da realidade. Aí o que as pessoas contestavam? Não, peraí, ele não sabe o que está acontecendo, então eu posso ofender porque ele não sofreu nada. O que o STJ, felizmente, né, com razão, reconheceu? Peraí, dor, sofrimento, fraqueza, angústia, são reflexos de um dano moral. O dano moral acontece. Ninguém pode esquecer. Agora, como a pessoa vai se sentir em relação a isso, pouco importa, porque são meros reflexos do dano moral. Eu tenho que verificar o quê? Se houve conduta, se houve dano e se houve nexo causal. Em havendo isso, responsabilidade civil, dever de indenizar, nexo de causalidade, conduta e dano. Acabou, tem que responder. Isso daqui, né, agora só a título de curiosidade, no nosso TJ daqui a gente tem uma súmula que diz que o mero aborrecimento não gera dever de indenizar, né? As pessoas aqui ficaram revoltadas com essa súmula, mas o fato é que ela existe. Qual é a minha posição, que não vai cair em prova, mas só um adendo para vocês saberem. Mero aborrecimento, dizer que o mero aborrecimento não gera dano moral, é dizer que as pessoas têm o direito de aborrecer e o dever de aceitarem serem aborrecidas. Será que tem? Será que é isso mesmo? Não, e quando o juiz fala que ocorreu, mas não vai conferir pecúnia porque seria requisição ilícita? Sim, é pior ainda, né? O que você até pode entender é o seguinte: é um aborrecimento pequeno. Há o dano moral, mas o reflexo patrimonial desse dano é pequeno. Mas ainda assim o dano existiu. Mas esse julgado aqui talvez represente uma evolução de entendimento até mesmo dessa súmula do TJ aqui do Rio, mas de qualquer forma, o que você tem que saber? Uma prova federal, STJ, dor, sofrimento, vexame, angústia são consequências, são meras consequências. Tem que ver a conduta. Precisa esse julgado porque anteriormente se entendia que não cabia. Era divergente, mas a majoritária já entendia isso. Mas aqui é uma posição muito mais abalizada, mas era razoável você entender, né? Mas de qualquer forma, é bom ter uma decisão do STJ que, ainda que seja de turma, pontua bem essa questão. Mas no caso de remédio, gera dano moral? A não entrega? Dificilmente. Dificilmente.
Perguntaram aqui se, de fato, a não entrega do medicamento geraria o dano moral. Dificilmente, né, haveria uma responsabilidade civil por violação de dano moral por conta da não entrega dos medicamentos. Claro, a menos que a pessoa foi humilhada na repartição pública, se negaram a dar um medicamento, hostilizaram, dependendo da circunstância, talvez fosse cabível. A gente teria que analisar o caso concreto. O fato é, tudo isso, o que vocês têm que lembrar? Meros reflexos do dano moral. Perfeito? O que mais que a gente tem que ver? Isso daqui teve uma modificação recente, que eu vou falar amanhã melhor para vocês em relação a isso, mas só para vocês já irem se pontuando, teve um estatuto... Aonde você perguntou? Amanhã? Tem amanhã de civil. Depois eu falo melhor. Depois eu te falo. Essa do Estatuto da Deficiência... Não é bem assim. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele alterou alguns dos dispositivos do Código Civil e disseram o seguinte: antigamente, se tinha um rol de absolutamente incapazes muito maior. Aquele que, ainda que transitoriamente, não tivesse capacidade de exprimir suas emoções, ele era absolutamente incapaz. O que aconteceu com esse Estatuto da Pessoa com Deficiência, sem adiantar muitos assuntos? Quem é absolutamente incapaz hoje? O menor impúbere. Menor de 16, absolutamente incapaz. Onde é que estão aqueles que antes estavam aqui no artigo 3º do Código Civil? Se modificaram para o artigo 4º. Aqueles que, ainda que transitoriamente, não possam exprimir a sua vontade, que é o caso do nosso Tonho da Lua, ou do Sol, ou da Estrela, ou de outra coisa qualquer, ele está aqui agora no nosso artigo 4º do Código Civil como relativamente incapaz. Então, ainda que antes ele fosse absolutamente e agora ele fosse relativamente, essa modificação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela vem para confirmar a jurisprudência do STJ e dizer o seguinte: ainda que ele fosse totalmente, absolutamente incapaz, na lógica do código anterior, ainda assim ele teria danos morais. Perfeito? Ainda falando em relação aos prazos, só para a gente fechar isso e ficar o último ensinamento do mestre Miyagi sobre processo civil, né? Quais são as últimas coisas que a gente tem que falar em relação a isso? A gente viu os casos em que há prazos diferenciados. Quando é que eles não existem? Quando é que não temos prazos diferenciados? Temos prazos diferenciados nos tribunais superiores? Sim. Súmula 116 do STJ. Temos prazo diferenciado em dobro para interposição de agravo regimental no STJ. No STJ. Agravo regimental no STJ. Grava isso. Só tem uma súmula falando em relação ao prazo em dobro do agravo regimental do STJ. Só para o STJ. Só para o STJ. Eu não posso falar quem dos tribunais superiores tem esse prazo. Em relação ao agravo regimental só. Nos outros, nos demais, Leonardo já tinha dito, há esse prazo dobrado. Pensa no agravo regimental. Só tem uma súmula aqui em relação ao STJ. E em relação ao STF? Não tem súmula. Será que se aplica? Por que eu estou falando isso para vocês? Para a gente, efetivamente, fechar essa questão dos prazos. Assinale a alternativa com o termo final do prazo para interposição de agravo regimental contra a decisão do presidente do STF que indefere pedido de suspensão de segurança, considerando que a referida decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônica em 4/3/2016. Temos aquele problema do mundo do direito, né? Botou mais de 4 números, acabou, né? Já confundiu. Como é que você conta esse prazo? Qual é a ideia que eu quero que vocês tenham em relação a esse assunto? Agravo regimental, 5 dias. Nesse nosso caso aqui, além de ser um agravo regimental, ele tem um agravo típico. A gente nem vai precisar entrar na discussão se é ou não é aplicável a súmula 116 do STJ ao STF. Porque aqui, ó, repara bem, é um agravo regimental contra a decisão de suspensão de segurança. Aquilo que eu falei para vocês na primeira aula, que é cabível quando há uma tutela antecipada contra a fazenda pública. Questões de saúde, questões de economia, questões relevantes autorizam a impugnação por via de um incidente de suspensão de segurança.
E lá na lei do mandado de segurança, você tem um recurso cabível especialmente para essa decisão. Então, pensa nisso. Quando é que você começa a contar? Foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônica em 4/3/2016. Por que eu queria dar essa questão para vocês? No dia 8. Como última. Começa a contar no dia 8. Disponibilizou no quanto? É aquilo que eu falei para vocês, pessoal. Botou número, acabou. Todo mundo se confunde. Disponível, 6, mas contar dia 9. Mas 5 é sábado, ó. Mas começou bem. Começou bem. É sábado, então disponível segunda, 6. Não, sexta-feira, cara. Ah, não, ele está disponível segunda. Sexta. Não, ele disponibilizou na sexta. Começa a contar na segunda, publica. Na terça conta. Perfeito, Leonardo. Não começa a contar segunda. Essa é a peculiaridade dessa questão. Perfeito. Mas é mais relacionado ao processo eletrônico. Perfeito, né? perfeito. Ó, Luiz Leonardo, todo mundo lembrou aqui. Esqueci seu nome, cara, desculpa. Felipe. Eu ia falar Fernando, ainda bem que eu não falei. Ó, Luiz Leonardo e Felipe, um trio, quase um trio sertanejo, né? O que eles lembraram bem? Eles lembraram bem o seguinte, ó. A decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônica sexta-feira. Você exclui esse dia, começa a contar no primeiro dia útil, segunda. Só que segunda não é o dia que você vai começar a contar o prazo de recurso. Segunda, o que acontece? Você considera publicada a decisão. Perfeito. Perfeito. Você considera publicada a decisão na segunda-feira. Exclui a segunda, vai contar o quê? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo e segunda você tem que prorrogar. Quando que vai dar isso aqui? 14 do nosso mês, do mês atual. Essa questão aqui é uma questão fácil, mas que se você se confunde e acha que eu vou contar a publicação a partir de segunda-feira, você se confunde. É muito... Esses termos, pois é. Disponibilizado leva a confusão. Disponibilizado leva a confusão. Disponibilizado não quer dizer que foi publicado. Foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônica. Perfeito. O que o Luiz destacou? Disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônica. Não significa que foi publicado. E por que isso? Porque lá na lei do processo eletrônico, que eu já vou adiantar aqui para vocês, você tem um dispositivo, artigo 4º, que diz o seguinte, exatamente o que o Leonardo falou. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização. Eu disponibilizei na sexta-feira. Quando é que foi publicado? No primeiro dia útil seguinte da publicação. E como é que eu conto esse prazo? Vou contar a partir do próximo dia útil a intimação. Quando é que eu fui intimado? Segunda. Quando é que eu começo a contar? Terça. O prazo começa segunda, mas a contagem na terça. Contagem se inicia na terça. Você começa a contar na segunda, você exclui o dia de início, vai contar a partir da terça. A intimação vai se dar, em regra, com a publicação, mas no nosso caso de processo eletrônico não é assim. A publicação vai se dar não no dia da disponibilização, vai se dar juntando o 236 e o 237 do CPC com o dia seguinte ao da disponibilização. Para ficar mais claro para quem não acompanhou, sexta-feira o que aconteceu? Disponibilização do DJE. Começa a contar no dia 4? Não. O que eu preciso ver? Dia 7. O que aconteceu aqui? Data da publicação. Começa a contar aqui? Excluo esse dia e começa a contar quando? Aqui. O que eu faço a partir daqui? 5 ou 10 dias. Ainda tinha essa peculiaridade nessa questão para dificultar ainda mais. Ali era um agravo regimental no STF. A súmula que disse que há prazo em dobro é no STJ. Mas para evitar essa discussão, a gente está falando aqui de um incidente de suspensão de segurança, que na lei do mandado de segurança tem um prazo típico de 5 dias. Então você não precisava nem adentrar nessa discussão. É 5 dias e ponto. Isso é importante saber. Agravo na lei do mandado de segurança contra incidente de suspensão de segurança, 5 dias. Vou mostrar o artigo para você daqui a pouco. Comecei a contar aqui. Excluí esse, inicio a contagem a partir daqui. 8, 9, 10, 11, acaba quando? 12. 12 é sábado, posso contar sábado? Prorroga para quando? Prorroga para 14, por isso é segunda. Esse prazo vai ser em dobro? Como eu falei para vocês, a súmula 116 é apenas do STJ, mas ainda assim você não precisava nem ir tão longe. Bastava olhar o artigo 15 da Lei do Mandado de Segurança, a nova Lei do Mandado de Segurança, que automaticamente diz o seguinte:
Quando você quiser agravar, é um agravo, indiscutivelmente, é uma decisão interlocutória, indiscutivelmente. Quando você quiser agravar dessa decisão, o que você vai fazer? Você vai, em 5 dias, apresentar seu agravo sem efeito suspensivo. O juiz pode conferir efeito suspensivo? Não tem efeito suspensivo, ope legis, mas pode ser um efeito suspensivo como? Ope iudicis, com aquelas regras todas que a gente viu. Juntando tudo isso, a questão parecia fácil, mas era um pouquinho complicada se você juntasse toda essa ideia. Em relação a isso, a última informação que eu quero dar para vocês é que sobre esse prazo do mandado de segurança, há um RESP recente do STJ que conferiu o seguinte: peraí, ainda que eu aplicasse a súmula 116 do STJ no agravo regimental, esse recurso específico da lei do mandado de segurança não vai ser contado em dobro. Não vai ser contado em dobro por força dessa decisão da segunda turma do STJ. Não incide o artigo 188 na hipótese de o recurso ser interposto do incidente de suspensão de segurança. Sempre que você tiver um agravo em relação ao ISS, você não conta em dobro. Se você não conta em dobro e o último dia de prazo dos seus 5 dias era 12, vocês já responderam. Seria agravo interno, né? Aqui, sim. Ainda que você entenda aquela mistura do agravo interno, do agravo regimental, dá para você entender que, obrigatoriamente, para afastar ainda mais a súmula 116, artigo 15 da Lei do Mandado de Segurança não conta em dobro. Agravo interno, perfeito. Tem gente que confunde agravo interno com agravo regimental, com agravinho, né? Mas, perfeito sua colocação. Na forma regimental, perfeito. É até, inclusive, o nome técnico e perfeito para ele. Então, se você contasse e verificasse que o último dia dos nossos 5 dias de prazo seria sábado, quando que você tinha que responder essa questão? O único dia possível seria dia 14. Perfeito? Questão relativamente fácil se você articulasse tudo direitinho, conhecesse a lei do processo eletrônico e misturasse tudo isso aqui. Como já está tarde também, tinha mais coisa para falar, claro, até porque, né, processo civil gigantesco. Mas eu acho que, bem ou mal, com 2 aulas de revisão de CPC, a gente conseguiu abordar muitos assuntos. Torço de novo, como já torci na primeira aula, para a maior parte do que a gente tratou aqui cair. Vou ficar muito feliz se tudo aqui cair, todo mundo for aprovado. Claro, tem o pedágio, né? Vai me chamar lá para tomar um chopp para a gente comemorar. Mas, tirando isso, claro, vou ficar feliz com o êxito de vocês. Foi um prazer de novo estar aqui. A gente se encontra, não só tratando do CPC anterior, que já está quase acabando, mas no novo CPC, no nosso módulo específico do novo CPC, a gente trabalha. E amanhã, né, já fazendo... Parece aquele momento do programa da tarde, né? Falar de coisa boa, né? Falar de coisa boa agora. Amanhã, de tarde, vai ter uma aula de civil também para atualizar vocês, para a gente efetivamente revisar tudo de importante. Começa 2h15 mais ou menos, entre 2 e 2h15, está lá no site para vocês verem o horário. A gente atualiza a jurisprudência, pontua tudo. Civil é ainda maior do que processo civil, não vai dar para abordar tudo, mas tudo aquilo que eu conseguir fazer com vocês, espero que eu consiga. Tá bom? Prazer de novo, boa noite, bom jantar para quem ainda não jantou. E a gente se vê. Até mais.